Olá, esse é o programa Academia em Debate, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, no nosso programa, nós temos o privilégio de receber Dr. Marcos Eberlin, professor doutor titular da Universidade Estadual de Campinas, onde lidera a área de pesquisa química. Dr. Eberlin é um químico conhecido no Brasil, inclusive uma das suas pesquisas levou à descoberta que hoje traz o seu nome como reação de Eberlin. Membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, autor de mais de 300 artigos científicos, com mais de 3.000 citações. A lista é muito grande, doutor Marcos, para que nós citemos aqui. Muito bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria recebê-lo. Dr. Marcos Eberlin tem viajado pelo Brasil, falando em diversas universidades a convite sobre um tema extremamente interessante, que é o tema do design inteligente. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui no nosso programa. Doutor Marcos, acaba de sair um livro, o título é Por que a Ciência Não Consegue Enterrar a Deus? É um livro que, inclusive, está sendo publicado em parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com a editora Mundo Cristão. O autor é Dr. John Lennox, que é um matemático conhecido da Universidade de Oxford. E o título é, eu sei que o senhor não teve tempo de ler ainda, o livro acaba de sair. O título é bem provocativo. Por que é que a ciência não consegue enterrar a Deus? A ciência tem esse desejo, Dr. Eberlin, de enterrar a Deus? E o pior é que tem. E eu acho que tem sim. Vivendo no meio acadêmico, entre os acadêmicos, a gente percebe que esse desejo existe, é real, há tentativas nesse sentido. E por que isso acontece? Porque a ciência nasceu com a imensa maioria dos cientistas acreditando em Deus. Pois é, e hoje eles querem... Os pais da ciência, os pais da matemática, da química, da física, da mecânica quântica, todos ao observarem o universo, eles tiravam como uma conclusão clara, nítida, todos eles, de que Deus realmente existia. E os fundamentos da ciência, as suas bases, foram todas estabelecidas dentro desse princípio, dentro dessa visão, dessa conclusão. Mas em 1859 o paradigma mudou. Um homem escreveu um livro, um químico fez uns experimentos e, achando nós que estávamos sendo iluminados, mudamos de opinião. Agora nós vamos explicar tudo através de forças, matéria e energia. Deus não existe, isso é ignorância, é medieval, é obscurantismo. E com essa nós saímos e por 150 anos nós temos falado que vamos explicar tudo através de energia, força e matérias, mas a gente não tem conseguido. Então há um desejo da ciência de enterrar Deus. Existe alguma coisa no conceito de Deus, a ideia de um ser sobrenatural, todo-poderoso, invisível, que criou todas as coisas e está presente aqui? Existe alguma incompatibilidade intrínseca entre isso e o método científico? Não, incompatibilidade nenhuma. O método científico é capaz de trabalhar com forças, com energia, com matéria, e ele é também capaz de detectar a ação de uma mente inteligente nesse universo. Mas nós excluímos essa possibilidade. Em 1859, a ciência decidiu banir a possibilidade do sobrenatural. 1859? 1859, quando o livro foi escrito. A teoria foi aceita. E o que acontece hoje? A gente acha que realmente Deus em termos de ciência, Deus, nós sepultamos Deus. E a gente anunciou que nós sepultamos Deus, mas os dados não permitem essa conclusão. Então os cientistas hoje vivem um grande dilema. Eles anunciaram que Deus havia sido sepultado, que nós vamos explicar tudo através de forças, de energia, de matéria, que tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos explicar com forças, energia e matéria, mas a gente não consegue. E esse dilema faz com que a ciência tente enterrar Deus, porque a sua tese é que Deus não existe, que o sobrenatural não existe. Mas os dados hoje, como nunca antes, nos levam a uma conclusão totalmente oposta. Falar em dados como nunca antes, eu ouvi
que acaba de ser feita a descoberta que dentro do código do DNA existem outros códigos dentro do código do DNA. Isso é uma das grandes provas de que realmente uma mente extremamente inteligente arquitetou a vida e o universo. É a informação que rege a vida. É um dos grandes requisitos da vida que nós descobrimos através da ciência, que a vida é baseada em informação e da mais alta qualidade. Então, quando a gente vê o DNA, não é um nível só de informação, são vários níveis de informação. É informação, é meta-informação, é informação que rege a informação. São algoritmos que estão escritos, encriptados, zipados dentro do DNA. E a ciência só conhece uma fonte capaz de gerar toda essa maravilhosa informação da vida, uma mente inteligente. Então, esse dilema, queremos enterrar Deus, nós quisemos fazer isso, a gente tinha essa intenção, mas a informação, os dados que nós mesmos coletamos nos impedem de fazer isso. Mas imagine, professor, se concedermos a ideia de bilhões e bilhões de anos, o sistema evolucionista, não poderia, dado assim um tempo quase que infinito, associado a mutações aleatórias, randômicas, chegar a esse tipo de coisa? Não é só, se a gente aumentar o tempo, não haveria essa possibilidade? Essa, Augusto, é uma das grandes falácias da evolução. Eles imaginam que todos os processos são viáveis e que se a gente desse então a esse processo bilhões e bilhões, todo o tempo, né, ele acaba sendo viável, inclusive inevitável. Então é o que eu chamo do são-tempo da evolução. Só que a falácia... O padroeiro da evolução. A falácia diz que todos os processos têm uma certa viabilidade, mas isso não é verdade. A gente descobre hoje em ciência que muitos dos processos básicos na cadeia evolutiva têm uma viabilidade zero, absolutamente zero. Então você pode dar todo o tempo desse universo. Eu costumo dizer, você pode dar eternidade, 2 eternidades, 3 eternidades. E esse processo não vai ocorrer. É como você imaginar que alguém pulando possa chegar na Lua. Então você pode ficar pulando um século, bilhões de anos, uma eternidade toda. Jamais um processo inviável acontecerá. Então o são-tempo não tem realmente nenhuma chance contra processos inviáveis. E a gente descobriu que na cadeia evolutiva nós temos vários e vários e vários processos inviáveis. O início, a origem da vida, do ponto de vista químico, é completamente inviável. Pois é, esse é o programa Academia em Debate, hoje discutindo sobre a complexidade do processo humano, da vida, do DNA, das informações com o Dr. Marcos Eberlin. Tem mais depois do intervalo. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Marcos Eberlin, químico famoso, conhecido no Brasil, cientista destacado, que está no nosso programa respondendo sobre a complexidade da vida, design inteligente e outras questões relacionadas com a sua área de atuação. Dr. Eberlin, recentemente foi lançado aqui em São Paulo um livro de um filósofo suíço, ateu, Alain de Botton. O título é Religião para Ateus. E nesse livro, o Dr. Botton, ele
faz uma crítica a Richard Dawkins, que é conhecido como um neo-ateu fundamentalista. Eu vou ler a crítica. Ele disse assim, literalmente, não adianta o Dawkins ficar repetindo que as pessoas são estúpidas por acreditar em Deus, pois a ciência não resolve algumas coisas das necessidades humanas, como consolo, comunidade, moralidade e compreensão. Ou seja, para esse ateu suíço, Deus não existe, é verdade, mas a religião é uma coisa boa. O que é que você acha? Eu acho que realmente a ciência tem limites. Nós, num certo ponto, né, anunciamos para o mundo que a ciência ia ter resposta para tudo, para literalmente tudo. E a gente descobriu com o passar do tempo, né, através do exercício da ciência, que isso não é verdade. A ciência trabalha com uma dimensão do universo, o universo material. Então a ciência tem tido grandes sucessos, tem minimizado muito do sofrimento humano, as nossas doenças, as imperfeições que a gente observa no mundo, mas ela tem limites. Ela não consegue trabalhar com um homem tridimensional. Nós temos matéria, alma e espírito. E a gente tem que lidar com a alma e o espírito e fora da ciência. Então, acho que esse conselho é muito bom porque a gente coloca realmente a ciência no seu lugar. A ciência é excelente, mas ela tem limites. Então, nós vamos chamar apenas o cientista? Não, a gente tem que chamar o teólogo. A gente tem que chamar o filósofo, porque nós somos feitos de matéria, mas nós somos feitos de alma, nós somos feitos de espírito. E há muito da personalidade, do relacionamento, da constituição dos seres vivos, para esse muito a ciência realmente não tem resposta. Falar em constituição do ser vivo, você teve recentemente um debate com o Pondé, Luiz Felipe Pondé, conhecido filósofo brasileiro, psicanalista, e o título do debate foi Homem do Barro ou do Macaco? E nesse debate muito interessante, você defende o relato da criação de Gênesis, que diz que Deus fez o homem do pó da terra. Como é que o cientista da sua envergadura, da sua capacidade, consegue harmonizar todo o seu conhecimento científico, a sua bagagem de pesquisador, com o relato da criação de Gênesis, que diz que Deus fez o homem do pó da terra? Olha, eu além de ser um homem religioso, um pouco filósofo e um pouco teólogo, eu sou um racionalista, né? Eu, sobretudo, eu dou valor à razão. E o que eu vejo na ciência? Através do método científico, através da ciência que eu faço. Eu vejo a absoluta impossibilidade desse universo ser regido por forças naturais. Então, se eu consigo conciliar a minha posição de cientista com a minha posição religiosa e filosófica, completamente sim. Porque eu percebo através da ciência que há limites para a matéria, há limites para as forças naturais, e que realmente uma mente inteligente, um ser, de que toda a inteligência, o poder e a capacidade de criar esse universo emanou e realmente deve existir. Aí eu vejo um relato bíblico em que ele fala que criou o universo do nada. E a gente vê as teorias científicas que nos dizem o quê? Absolutamente essa declaração é verdade. O universo foi criado do nada. A singularidade do Big Bang era um nada absoluto. Não havia espaço, não havia energia, não havia tempo. Então, do nada fomos criados. E eu vejo no relato bíblico que alguém me fala que do nada me criou. E várias outras declarações bíblicas que a ciência não tem acesso, não tem como comprovar, mas que os indícios, as evidências casam muito bem com o relato bíblico. Então, como um homem racional, sobretudo racional, eu vejo no relato bíblico uma descrição que bate muito bem com o que eu entendo do mundo físico e natural. Por isso, aceito como num ato de fé, mas uma fé racional. Eu costumo dizer que eu não creio em doentes. Eu creio em algo que é racional, que é alicerçado em argumentos racionais, em filosofia da melhor qualidade.
E a conciliação, o relato da criação, de que do barro fomos feitos, faz sentido, inclusive, com a constituição do ser humano. Então, análises já foram feitas que demonstram, né, que essa constituição química bate com o ser humano. Então, é um relato que satisfaz plenamente o consciente e o meu racional. O senhor, numa declaração feita durante uma entrevista a um jornal de grande circulação, disse que a sua motivação para fazer ciência era entender como Deus criava as coisas, ou criou as coisas, usando as próprias leis da química e da física. Esse tipo de postura que você mesmo definiu como sendo religiosa, isso não lhe coloca numa situação de desconforto na academia com relação aos seus colegas? Augusto, eu acho que pelo contrário, na realidade. Porque a percepção que essa mente inteligente, que esse ser inteligente existe, está em todos. Na realidade, a gente tenta negar. Mas a gente, no fundo, a gente sabe que essa mente existe. Uhum. E eu tenho essa liberdade, talvez porque não assumi o compromisso que a ciência assumiu contra o sobrenatural, de fazer essa declaração com plena e total liberdade. E eu vejo nos meus colegas que quando eu faço isso, eles chegam do meu lado e falam, puxa vida, que bom, eu gostaria também de fazê-lo. E essa dificuldade, eu vejo que na realidade eu ganho amigos, eu crio a possibilidade de ter uma amizade ainda mais forte, mais autêntica com meus colegas acadêmicos, porque eles também reconhecem essa verdade. No fundo, a imensa maioria reconhece. E percebe em mim uma voz, né, que fala com liberdade, que não assumiu o compromisso, que não assumiu o pacto da academia, com a aversão pelo sobrenatural, em que eles podem discutir e colocar realmente as suas posições, que também a imensa maioria dos acadêmicos reconhece que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate. Indo agora para o intervalo, voltamos daqui a alguns instantes. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Marcos Eberlin, aqui no programa para falar a respeito das complexidades da vida, do DNA, especialmente da teoria do design inteligente e da relação entre ciência e fé. Dr. Eberlin, quando Darwin elaborou e publicou a sua teoria, a bioquímica ainda estava no começo. E passados muitos anos, com a descoberta do DNA, dos códigos de informação contidos